Como devemos nos comportar na Santa Missa? Aê, santidade! A paz de Cristo para você. Estou de volta por aqui, acompanhando o movimento de vocês, as dúvidas que vocês vão trazendo do coração, vão partilhando comigo, vendo a fé se movimentando no nosso Brasil. Gente, que coisa mais linda, né? Cada vez mais e mais católicos voltando para casa ou chegando em casa, e a gente vai vendo como a fé católica é viva, como ela é vibrante, como ela é cheia de força no nosso país. São católicos rezando o rosário na madrugada, católicos voltando a ler a palavra de Deus, católicos indo aos sacramentos ou retornando aos sacramentos com frequência ou com mais frequência. Gente, é uma fé em movimento. Com isso, eu vou recebendo sempre perguntas assim: Ana, será que eu posso fazer isso na Santa Missa? Será que na Santa Missa é certo fazer aquilo? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? E esses dias, zapeando no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá no Instagram, vai me seguir, Ana Lúcia Cenova. E eu estava zapeando lá pelo meu Instagram e eu vi o perfil do Padre Gabriel Vilaverde. Um abração para o Padre Gabriel, viu? De vez em quando eu trago algum post do Padre Gabriel aqui. Se você não segue, é PE Gabriel Vilaverde, sem dois L's, é normal assim, PE Gabriel Vilaverde, vale a pena, tá aí um perfil que eu indico você seguir, viu? Um abração para o Padre Gabriel. E eu vi uma postagem dele, já tem um tempo, e eu printei essa postagem aqui no meu celular, porque eu achei isso aqui dá um bom roteiro de vídeo, vou levar para um dos próximos vídeos lá no canal, porque são perguntas que vocês fazem muito. Muita gente voltando agora para a Santa Missa, voltando agora para os sacramentos, ou começando uma catequese agora, e aí fica meio sem jeito, sem saber o que fazer. Chega na missa, tem uns que ajoelha, tem um que fica de pé, tem um que levanta a mão, tem um que levanta, enfim. E eu achei esse post do Padre Gabriel tão oportuno que eu decidi trazer como roteiro de vídeo aqui para o canal. Só perguntando, você já deixou um like? Deixa o like aí nesse vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. Eu vou ler o que o Padre Gabriel falou. Ó. Muito se fala sobre o comportamento dos leigos durante a Santa Missa. Tem muita gente falando por aí, né? Um diz isso, outro diz aquilo. Na verdade, a Igreja só orienta os fiéis que se levantem na hora correta, façam o sinal da cruz no momento correto, se ajoelhem no momento da consagração. O que acontece fora dessa ordem faz parte da piedade de cada um. Entende, gente, que ali existe o espaço da piedade de cada um. As orientações da igreja são básicas, mas aquilo que você faz a mais é proibido? Não, você pode, você é livre para viver ali a sua fé. Desde que se faça o básico, né? Fazer o sinal da cruz na hora do nome do Pai, ficar de joelhos ou ficar de pé na hora correta. Gente, é o básico do básico. Tem pessoas que gostam de fazer aquilo outro, tá errado? Não. Tem pessoas que faz de um jeito, que faz de outro, tá errado? Não. Mas com tudo isso eu vejo muita gente confusa de como se comportar na Santa Missa. O padre continua falando assim, ó: o que acontece fora dessa ordem faz parte da piedade de cada um. Tem fiel que se ajoelha no ato penitencial, você já viu aí na sua paróquia? Me diz aqui no comentário. Eu já vi gente que se ajoelha na hora do ato penitencial. Tem outro que bate no peito na hora do Cordeiro de Deus, um que ergue a oferta na direção do altar, né? É tão bonito aqui na Canção Nova que a gente vê costumes diferentes, pessoas que vêm do Brasil e fora do Brasil o tempo inteiro passando por aqui, né? Então tem sim aquela senhorinha, tem aquele jovem que tem esse costume de chegar ali na hora de entregar a oferta, mostrar pro altar assim, depois colocá-la na caixinha de oferta. Tem. A gente vê assim a tradição que cada um traz, a tradição de fé que cada um traz no coração, sendo expressa naquele momento. Isso deve ser apreciado e não razão de confusão. Um que ergue a oferta na direção do altar antes de pôr na sacola, outro que inclina a cabeça antes de comungar, o que ergue as mãos para rezar o Pai Nosso, outro que reza com as mãos postas, o que faz ação de graça sentado, o que se ajoelha para fazer ação de graças depois da comunhão, né? E por aí vai, gente, são costumes. A gente vai olhando a vida dos santos, a gente vai olhando a vida daqueles que são exemplos da nossa fé, e a gente vê tantos atos de fé, né? O Padre Pio que ficava ali
tanto tempo diante da consagração, aquela consagração mais lenta, e tem padres que são assim, né? Aqui na Canção Nova a gente vai olhando os nossos párocos, um abração para os padres da comunidade. A gente vai vendo que cada um tem o seu jeitinho especial e a gente vê a beleza da devoção naquele momento, naquele pequeno gesto. É um gesto de devoção. Eu me lembro também do padre Paulo Ricardo, uma vez que ele veio aqui para pregar um retiro para nós da comunidade. Já tem alguns anos isso, mas ficou muito gravado no meu coração. Ele dizia que ele estudou liturgia em Roma, né, e todo aquele rigor, toda aquela orientação para a celebração da Santa Missa e tal. E ele foi percebendo que ele foi se engessando, foi se enferrujando naquilo, até que ele conheceu a Canção Nova, conheceu o Padre Jonas, e ele se questionou quanto a ter atos de amor a Deus naqueles momentos de liturgia, porque ele foi entrando tanto na regra, assim, se fechando tanto naquilo, que ele não conseguia mais fazer um gesto de amor para Deus na hora da Santa Missa. Para ele já soava como se fosse uma ofensa, quando na verdade não é. E foi tão forte quando ele foi falando isso, que eu vi que é o próprio Espírito Santo que vai nos direcionando. E a gente sabe que é o Espírito Santo porque não é desordenado, gente, tem ordem em tudo. Porém, aquilo que vem do seu coração, naquele momento de fé, é algo muito especial. Eu vejo às vezes assim, a devoção das pessoas na hora da comunhão, as pessoas que se ajoelham, as mulheres que usam véu, as mulheres que não usam, aqueles que trazem os filhos e o filhinho vai ali na barra da mãe querendo comungar também, né? E fica olhando assim naquela hora, assim. Aconteceu, nem foi na Canção Nova não, isso foi numa paróquia aqui perto de casa. Tem um casal da comunidade que eles levavam os filhos com frequência numa missa muito cedinho, antes de ir para a escola. Tem vários pais que levam, viu? Mas nessa época esse casal levava seus 3 filhos. E tinha o menorzinho que ia todo enroladinho assim na mantinha, que tá na época do frio, né? Na manta, assim, para participar da missa com os pais. E na hora da comunhão tinha um sacerdote que tinha o hábito, toda vez que esse menininho ia na fila da comunhão junto com os pais, dava comunhão e dava uma bênção pro garotinho ali. E depois teve um dia que ele foi, que era um outro padre que estava celebrando e que não sabia daquele hábito, né? Então ele foi, entrou na fila junto com o pai e a mãe, mas o padre não sabia que ele estava esperando pela bênção, só continuou distribuindo a hóstia. E aí o garotinho ficou com aquela coisa, ele voltou para o lugar dele, assim, arrastado pelo pai, meio bravo, assim, porque ele não tinha recebido. Quando acabou a distribuição da Eucaristia, que o padre se sentou lá, pós-comunhão, ele escapou da mãe, foi lá e pediu para o padre que ele queria uma bênção. A minha bênção, eu quero minha bênção. Você vê, é um gesto de um coração inocente, né? Um coração que não tem nada a ver com a liturgia, não é uma ordem litúrgica de que uma criança que ainda não tem primeira comunhão precisa receber uma bênção junto com os pais, porém aquilo é um gesto de amor dele, sabe? Eu não quero viver sem a bênção de Deus, eu quero a bênção, Padre, me dá minha bênção. No coração de um garotinho, devia ter o quê? Uns 3 anos. Aquilo ficou gravado no meu coração, porque Deus ouve a oração dos pequeninos, Deus ouve a sua oração, sabe? Naquele momento, o seu gesto. Não erra quem faz todas essas coisas, nem erra aquele que não faz. Se o gesto é feito com piedade e discrição, agrada a Deus e enriquece a vida espiritual do fiel. Quando ele fala discrição aqui, eu me lembro de um senhor, ou uma senhora, agora não vou nem me lembrar, que toda vez que o padre erguia a hóstia consagrada, aqui na Canção Nova, foi um tempo que isso aconteceu, erguia a hóstia consagrada, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí essa pessoa dizia bem alto assim, meu Senhor, era uma mulher, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Isso aqui era muito alto, era totalmente sem discrição, sabe? E isso acontecia assim, na hora, podia estar assim, no centro de evangelização, lotado. Ela falava tão alto, tão estridente,
que ela tirava a atenção de todo mundo da hóstia consagrada e voltava para ela, sabe? Porque tinha assim um grito mesmo. E então ela chamava mais atenção do que o gesto que estava acontecendo ali. Muitas pessoas que vêm aqui para a Canção Nova, como é que eu posso falar isso? Muitas pessoas vêm aqui para a Canção Nova precisando de um acompanhamento psicológico, né? de uma orientação, né? E a gente entendia que era isso que acontecia com essa senhora. Eu me lembro até de uma vez, uma missa, que depois o próprio padre José Augusto foi com toda a caridade, assim, orientar. Não fazia mal ela expressar a fé dela naquele momento, porém que ela fizesse com discrição. É isso que o padre Gabriel Vilaverde está falando aqui. E ela dizia, tá bom, e logo no outro dia já estava lá de novo, era sempre na missa das 7 da manhã. Ela estava lá de novo e ela falava muito alto, eu nem sei para onde é que foi essa alminha, assim, porque tem umas pessoas que passam um tempo aqui na Canção Nova, assim, né, e tem várias situações, assim, tem o do Pai Nosso, que também levantava a mão no Pai Nosso, queria dizer o Pai Nosso mais alto do que todo mundo, acabava chamando muita atenção. Então, assim, faz mal você ter o seu gesto naquele momento, algo que seja seu. Eu tenho um gesto na hora da comunhão que é só meu, é tão só meu que eu não vou falar aqui, que é só entre eu e Jesus, é um gesto de entrega próprio meu, que não fere a liturgia. Provavelmente as pessoas que sempre participam da missa ao meu lado nunca viram, porque é algo muito discreto. Então seja discreto, sabe? Não é algo que você vai chamar mais atenção para você do que o ato que está acontecendo ali naquele momento, sabe? É essa piedade, essa discrição aqui, sabe? Que precisa reger. Não faz mal nenhum. Tem pessoas que preferem se ajoelhar no pós-comunhão, tem pessoas que preferem ficar sentadas, tem pessoas que preferem erguer os seus braços para fazer sua oração, mas faça isso de forma que você não vai atrapalhar quem está do seu lado rezando também. É isso que a gente precisa observar. O padre continua aqui, ó. Se o gesto é feito com piedade e discrição, agrada a Deus e enriquece a vida espiritual do fiel. O importante é que cada um se concentre na celebração eucarística e não fique olhando para o lado. Sabe aquela pessoa que mais olha para o lado do que ficar realmente participando? No intuito de saber como os irmãos se comportam, pois quem faz isso está deixando o essencial para cuidar da vida alheia. É tipo os fiscais da modéstia, né? Que passa a missa inteira só fiscalizando o vestuário do irmão que está do lado ou que está lá do outro lado da igreja, enfim, né? Acaba por perder a sua graça. Verdade, você acaba perdendo a graça daquele momento. Postura cristã, sim. Robô de pilha, não. Ninguém é robô de pilha para participar da Santa Missa. Ninguém precisa ser assim. E uma coisa importante, cada um tem a sua personalidade, que também é muito importante para Deus. Os filhos da mesma mãe não são todos iguais, mesmo que sejam gêmeos, não são iguais. Eu cresci ao lado de primos gêmeos e eles nasceram ali, eram muito parecidos, porém, com o convívio a gente ia percebendo que cada um tinha seu próprio gesto, sua própria forma de ser, de viver, e cada um trazia nisso a sua personalidade, os traços da sua personalidade. Você não precisa ser um sem personalidade para participar da Santa Missa, para ser católico, não. Você pode sim ter gestos concretos da sua fé que não agridam a ninguém em volta, mas que demonstram o seu amor, um gesto de amor por Cristo na hora da Santa Missa. Ok, isso pode acontecer. Nós não temos que ser todos iguais, nós não temos que seguir uma tendência. Nós somos diferentes mesmo, mas sendo diferentes, nós somos todos irmãos. Somos filhos da mesma mãe, somos filhos da mesma igreja, a Mãe Igreja Católica. Eu quero encerrar falando para você que acabou de voltar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sabe? Se desvencilhe um pouco dessa postura de que roupa que eu tenho que ir, de que jeito que eu tenho que ir. Vai! Se você não está chamando mais atenção para você do que para a liturgia, é normal mesmo que no início você fique um pouco, né, olhando para quem está do lado. Será que hora que fica de joelhos? Será que hora que fica de pé? Que hora que canta? Que hora que se levanta, né? Você vai aprendendo. Eu me lembro muito da minha infância, minha mãe, ela nos fazia questão de nos levar. E olha que meu pai, ele não era de ir à Santa Missa. Quem ia à missa era minha mãe. Meu pai só ia num momento assim muito especial.
mas quem nos levava era a mamãe, e ela cuidava de mim e da minha irmã sozinha ali na missa. E criança faz birra mesmo, tem hora que criança bate o pé e que chora mesmo, mas a mamãe nunca desistiu de nos levar à Santa Missa. Obrigado, viu, mãe? Ela sempre nos levava lá na fé, na igreja, e a gente ia aprendendo ali ainda criancinha. Eu fiz catequese ainda muito jovem, minha primeira comunhão foi aos 9 anos. Eu me lembro de, na catequese, eu já saber muitas coisas da postura da Santa Missa, porque a mamãe nos ensinava isso já desde bebezinha. A gente já tinha que estar lá com ela todo domingo na missa. Depois que nós fizemos primeira comunhão, a mamãe nos ensinou a se confessar todo mês. Ela nos levava sempre para a confissão, ela nos ensinava ainda com um coraçãozinho de criança. Mesmo que eu não tivesse pecado nenhum, a mamãe nos ensinava aquele amor, aquele momento do sacramento, e da gente estar ali diante de Jesus clamando a misericórdia, mesmo que fosse coisinha de criança, e o padre nos ouvia, dava aquela orientação, mas ela já estava nos ensinando a frequência aos sacramentos ali, sabe? Era muito bonito a fazer a adoração ao Santíssimo. A mamãe nos ensinava na Semana Santa a participar das procissões. Agora há pouco foi dia de São José, e eu me lembro que na nossa comunidade tinha a procissão de São José Operário, e a gente era uma procissão difícil, porque era longa, e a gente subia um morro, lá em cima tinha uma pedra, tinha uma igrejinha de São José, e a gente ia naquela procissão até lá em cima, participando daquela missa, né, daquela devoção a São José Operário. Essas devoções, sabe? Isso, gente, é lindo demais. A expressão da fé do povo é lindo demais, e Deus acolhe, não tem dúvida de que Deus acolhe isso com muita alegria. Não seja um católico podado na sua fé, não. Você pode sim levar os seus gestos de devoção, respeitando aqueles que estão ao lado, mas viver a sua devoção com toda a alegria. Obrigado! Você que ficou até aqui comigo, não esquece, aquele like, olha, gente, isso ajuda tanto o canal. Deixa um like, compartilha, se inscreve aqui no canal se ainda não fez. Vou encerrar deixando a sugestão de um próximo vídeo aqui do lado para você. Você que ainda quer saber mais sobre como praticar o jejum. Não sei, Ana, como praticar o jejum. Vou deixar aqui do lado a playlist Práticas de Jejum, com o passo a passo de diversas formas de praticar o jejum. Obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, tchau, tchau!